e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, amém? Quando cantamos agora esses dois últimos cânticos ali, então quando o pastor perguntou quem conhecia Renova-me, né? Já não quero ser igual, eu falei, fala Deus, confirma Senhor, porque uma palavra que Deus falou no meu coração ainda lá no retiro, e essa palavra ficou martelando no meu coração, e nessa madrugada eu levantei para testificar dela. Aí eu chego aqui, quando começar a falar, primeiro que os irmãos vão ligar uma coisa a outra e vai entender o propósito de Deus, né? Porque todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus. Nada acontece se não for de acordo com o propósito de Deus. E é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, irmãos. Está lá em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Hoje é culto de estudo, mas eu não vou fazer estudo com os irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra que acredito que vai edificar as nossas vidas, como nós estamos, como igreja, vivendo um novo momento, um momento de avivamento, um momento de busca pelo avivamento da maturidade no nosso meio, na igreja do Senhor. Eu gostaria de, junto com os irmãos, crescermos um pouco mais nessa noite através dessa palavra que o Senhor colocou em meu coração. E veio a confirmar-se para nós. Alguns dos irmãos aqui não conhecem, mas não sou novo, né, pastor? Não conhece, renova, já não quero ser igual. E o texto da palavra do Senhor começa com o vaso e o oleiro. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, ou levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Oremos mais uma vez. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, se o Senhor, por mais que nós tentemos muitas das vezes fugir dos compromissos que nos é dado, Senhor, em um momento em que nós levantamos, estávamos começando a entender o propósito da maturidade, o Senhor já nos dá a oportunidade e nós fugimos, e em seguida o Senhor insiste em nos dar a oportunidade, porque o Senhor quer edificar a minha vida e quer edificar a vida da tua igreja. E eu peço nesse momento, Senhor, que tudo aquilo que for contrário à vontade do Senhor caia por terra na minha vida, e eu possa, em nome de Jesus, glorificar o teu nome, edificar a minha vida, como igreja saímos aqui nessa noite edificados. Traz à nossa memória, Senhor, tudo aquilo que é da vontade do Senhor e vem se cumprir nas nossas vidas nessa noite. Com tudo que nós já podemos oferecer ao Senhor através dos louvores, das orações, e receber também da parte do Senhor, queremos ainda, Senhor, nessa noite, sermos abençoados pela porção da tua palavra. Então vem Espírito Santo de Deus, toma posse nesse lugar, encontra lugar nos nossos corações essa noite e cumpra-se a vontade do Senhor em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? E eu estou ensaiando até uma música, irmãos, que ela fala muito no meu coração, e quando eu comecei a ensaiar essa música e ver esse texto na minha mente, eu logo também liguei o tema do que eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito desse texto. O seguinte: começa urgente a reforma em mim. A música já tem como tema reforma. Logo mais eu vou ler alguns versos, não vou cantar aqui para os irmãos, porque senão os irmãos vão correr e vão embora. Mas eu vou ler uma parte dos versos, para que faça parte um pouco daquilo que Deus quer falar ao nosso coração e nós entendamos o que Deus quer fazer nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Pensando o seguinte: começa urgente a reforma em mim. Eu não sei quantos de nós temos feito essa pergunta para nós mesmos, tem chegado a alguma conclusão,
tem se feito essa pergunta para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor faça uma reforma em mim. A minha vida, de tal maneira, não está glorificando, não está edificando, não está exaltando, está deixando a desejar no teu reino, na tua casa, na minha família, no meu trabalho. Começa urgente, Senhor, uma reforma em mim. E nada melhor do que nós olharmos para esse texto. No ano passado, só para os irmãos recordarem, as irmãs tiveram aqui um culto, em que nesse culto havia um vaso, e esse vaso era quase que do meu tamanho, né? Era quase que do meu tamanho. E é uma imagem do que foi feito, era 2 ou um só, eu acho que era para um, né? Mas o vaso era enorme, muito bonito. Não sei quantos também já subiram aqui na Avenida Rita Vieira, sentido a casa da sua sogra ali, lá, e quando passa ali o beach tênis, tem lá a advocacia ali no escritório de advocacia, e lá tem 3 vasos, que eles devem dar 1 metro de altura e uns 40 centímetros, 60 centímetros de diâmetro. E nós vamos passando na cidade, que nós mais vamos vendo, são vasos mais bonitos, mais interessantes do que o outro. O texto fala a respeito de algo que estava acontecendo contrário lá. Se os irmãos forem ler o versículo capítulo 17, vai ver que o povo estava vivendo de forma contrária àquilo que Deus queria que o povo vivesse. E Deus desperta o profeta e diz: olha, se o povo se converter dos seus pecados, da sua vida pecaminosa, dos seus erros, eu não farei mal a eles. Porém, se eles continuarem com seus pensamentos como estão, eu vou trazer mal a este povo, eu vou destruir. Mas é o seguinte: desce, vai até a casa do oleiro. Chegando lá, você vai encontrar um camarada lá trabalhando, e presta atenção no que ele está fazendo. E depois nós vamos conversar a esse respeito. E foi isso que Jeremias fez. Diz a palavra do Senhor que ele desceu, chegando lá encontrou o oleiro moldando um vaso. Quantos já viram? Geralmente a gente vê mais em filmes ou em alguma reportagem, o pessoal moldando, fazendo. Eles colocam aqui com uma tábua giratória ali, e eles vão colocando a argila, o barro, e vai moldando o vaso da forma que eles assim desejam fazer. Se determinado ponto o vaso não ficar do jeito que ele quer, que ele desmancha, amassa todo novamente e volta a fazer algo que chegue pelo menos perto, ou parecido, ou talvez exatamente aquilo que ele queria fazer. E foi exatamente isso que o profeta viu. Viu que o homem ele estava lá, moldando o vaso, e em determinado ponto do seu trabalho, ele percebeu que o vaso, o homem foi olhar, eu acho que não gostou do jeito que estava sendo feito o vaso, o desmanchou e tornou a fazê-lo novamente. Aí Deus pergunta para ele: por acaso eu, Jeremias, não posso fazer contigo, com a casa de Israel, assim como esse oleiro fez com aquele vaso? Será que eu não posso fazer? Eu fico pensando, irmãos, a Bíblia diz, quando a gente começa a ler os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Deus ele começou a olhar para a terra e começou a dar forma para ela. Haja isso, haja luz, haja vida, haja isso. E foi dando forma, haja luz, haja separação entre dia e noite, haja peixe, haja árvores, e assim foi. Mas a Bíblia diz que quando chegou na parte mais delicada, Deus usou palavras para dizer: haja agora o homem. Deus foi lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo disse: agora façamos o homem nossa imagem e semelhança. Alguns magrinhos, alguns mais chuchudinhos, né? Alguns que gostam de comer um pouquinho mais de carne, outros nem tanto, que gostam mais de jogar um futebolzinho. Acho que gostam de jogar um futebol, que não está quase no mesmo nível, mas mais ou menos aquilo que eu. Mas eu tenho todo esse cuidado. É só para descontar aí, alguns com muito cabelo, alguns sem, né, irmãos? Mas Deus, a Bíblia diz que mesmo dentro dessa analogia, Deus disse: agora façamos ele a nossa imagem e semelhança. E quando nós voltamos para o texto que o profeta, Deus disse para o profeta: olha lá, ele vai estar fazendo algo começa com B e termina com barro. Isso. E nós somos formados do que, irmãos? Do pó, do barro da terra. E Deus teve todo um cuidado, delicado de alguns, né, dá um pouco mais de beleza, né, no caso,
outros um pouco menos, né, Lázaro? Brincadeira, irmão. Só para descontrair. Mas Deus teve todo esse cuidado, querido. Eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado, o que você tem passado ao longo da sua vida. E quando eu penso em reforma, eu posso dizer com autoridade, até falar, pai, aqui, uma conversinha, pai. Eu tive essa liberdade de, nessa madrugada, dizer para Deus o seguinte: pai, uma conversa aqui só entre nós dois, de construtor para construtor, porque o senhor não é simplesmente um mestre de obra. Essa questão de título é muito importante, sim, mas eu sempre tive muito a preocupação com a questão de títulos sem ter um título. Mas eu falei: Deus, na minha carteira está lá que eu sou mestre de obras, então eu sou mestre de obras. O Senhor, que é mestre dos mestres, construtor dos construtores, o melhor dos engenheiros, o Senhor que sabe todas as coisas, aqui para nós, conversa entre nós aqui. Deus, não é fácil, né, fazer reforma. Eu posso dizer com toda autoridade, irmão, que é muito mais simples e muito mais fácil eu começar uma casa do início. Eu estou saindo aqui todos os dias 10 para as 6, estourando 6 horas da manhã, lá para Rochedinho, saída de Rochedinho, construir uma casa lá. E como eu estou falando para os irmãos, eu posso falar isso com propriedade. Nós estamos na 4ª semana, a casa já está quase respaldada com esses intempéries do tempo. Por causa que eu dei para a mulher de 2 meses, mas eu falei: vamos trabalhar em 3 meses, porque a gente fala o seguinte: o tempo está muito maluco. Agora está sol, hoje mesmo estava um sol escaldante que queimava aqui, uma vez vai estar pretinho aqui, de repente o tempo mudou. Toró, chuva, muita água. E temos esses intermédios aí, né? Mas mesmo assim, irmãos, eu sei o que eu estou começando. Da chuva, tá? Eu sei o que eu estou começando, como eu estou começando e como eu pretendo terminá-la. Porque ela fez um rascunho, a senhora fez um rascunho de como ela queria a casa dela lá. Uma casa na chácara, mas eu falei, no padrão de chácara eu não faria uma casa de 122 metros numa chácara num lugar meio deserto. Se eu tivesse esse dinheiro, eu deixaria aqui na cidade, faria 2 casas e venderia e fazia o dinheiro girar. Eu particularmente não faria isso que ela está fazendo lá. Mas se ela resolveu, tem o dinheiro que quer fazer, está feliz com o que está sendo executado, e eu feliz porque estou executando do jeito que ela quer que seja executado, eu sei como estou começando, sei como está sendo o meio e também sei como vai ser o fim. É muito mais fácil. Mas reforma, esses dias eu estive na casa do pastor, é testemunha. Nós fomos mexer no encanamento lá. E consertamos aqui uma parte lá e voltou o encanamento, a infiltração. A conta de água do pastor meio que triplicou lá. Por fim, depois nós vamos descobrir que, por um acaso, lá o terreno do vizinho pegou fogo e acabou derretendo o cano, esgiando o cano, fazendo vários estragos no cano, aí a água começou a vazar. E nós achamos porque nós tivemos que sair quebrando. E geralmente a reforma é assim, né, irmão Tião? A reforma você sabe como você começa, mas você não sabe como ou quando ela termina. Porque geralmente o Rodrigo entende também sabe que a coisa não é meia puxada, começa a mexer numa coisa, vai fazer uma parte de. O Rodrigo é engenheiro elétrico, vai fazer uma parte de eletricidade, de repente precisa derrubar o forno. Então, quer dizer, já não foi só o Rodrigo que foi envolvido na área que ele tinha que fazer, e começa a envolver muito mais coisas do que quando você pensa em fazer algo no começo, meio e fim. Não foi exatamente isso. A Bíblia diz que Deus ele se entristeceu quando terminou de fazer, que tinha feito tudo, olhou para a terra e viu que a terra estava sem forma e vazia, teve esse cuidado de pegar o homem com suas próprias mãos e o fazê-lo. Não colocou girando naquela tábua igual o oleiro, mas teve todo o cuidado de colocar em alguns olho verde, colocar em alguns cabelinho mais escorrido, cabelinho mais caracolado, e teve todo esse cuidado de fazer de nós a sua obra-prima. Diante de tudo que a gente tem visto aí, a gente passa na cidade, todas as manhãs quando eu vou, irmão, não tem coisa melhor do que andar nessa cidade na primeira hora do dia, entre 5h30, 6 horas, no mais tardar, 6 horas. Porque depois de 6h20 você não consegue mais andar. E olha que nós estamos falando de Campo Grande, estou nem falando de São Paulo, Minas, essas coisas, estou falando de Campo Grande.
E eu vou aqui, em determinado ponto, eu tenho um grupo da família lá do Nordeste, envolvida toda a família, e eu começo a despertar o povo lá, olha, vamos despertar, começa a mostrar na cidade como a gente está indo. E mesmo assim, é coisa bonita, é maravilhoso. Esses dias eu peguei o sol se pondo, na volta a lua, a coisa mais linda nascendo. Mesmo olhando todas essas coisas maravilhosas, não se compara à obra-prima que Deus teve todo o cuidado de pegar com suas próprias mãos, moldar e fazer. E sou eu e é você. Mas no meio do caminho, seria baseado de acordo com esse texto, a Bíblia diz que o homem foi se desviando por caminhos tortuosos. Foi se desviando, foi fazendo aquilo que lhe agradara. E foi se desviando do foco, foi se desviando do alvo. Foi deixando de fazer com que aquele objetivo dele, com que Deus o fez e criou com suas próprias mãos, para louvor da sua glória, para edificação do seu nome, para glorificação do seu nome, edificação da sua vida, ele agora começou a perder o foco e começou a se desviar por caminhos tortuosos, e a se desviar. E assim eu creio que, como fora com Isaías, Deus tem vindo nos dias de hoje e tendo despertado e falado: Lares, olha lá o oleiro, Rodrigo, olha lá o oleiro, Jonas, olha lá o oleiro, irmão Kleber, perdão, olha lá o oleiro. O que ele está fazendo, ele não está satisfeito, ele vai desmanchar e vai fazer novamente. Será que eu não posso fazer com você a mesma coisa? O que você precisa fazer tão somente? Nós precisamos fazer tão somente é reconhecer a nossa fragilidade, a nossa vida sem Deus pecaminosa. Reconhecemos as nossas falhas e dizemos: Senhor, começa urgente essa reforma em mim. Me põe, eu não sei como chama, você sabe como chama esse processo, aquela madeira, o lugar onde ele coloca para girar, um nome específico, alguém sabe? Roda, né? Isso, é tão fácil, né, irmão? Mas é roda, mas não mais um objetivo específico para trabalhar com o barro e fazer modelagem de diversos tipos de vasos. Antigamente a gente pensava, como eu falei do vaso que as irmãs usaram aqui, para ilustrar o tema do culto que seria naquele momento lá, e ficou por 2 dias aqui, muito bonito. Antigamente também se usava muito vasos. Eles poderiam ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Muitos usavam aqueles vasos para estocar alimentos, guardar grãos, eles cavavam os vasos nos suas terras, seus quintais, afundavam os vasos ali, e ali eles colocavam os grãos de vinho, colocavam grão de trigo, soja, tudo que tinha de grão naquela época, para que durasse mais. Assim também faziam com a água, para que conservasse aquela água também de forma agradável. Mas chegando nos dias de hoje, também a gente vê vários tipos de vasos. Hoje mesmo eu cheguei em casa, minha esposa não tinha chego, eu vim para cá, eles não tinham chego aí, talvez estivesse acontecendo algum evento lá na escola. Mas eu passei no mercado e eu comprei o mais simples, um vaso de flor, uma florzinha, e coloquei dentro dela 2 chocolates. Talvez muitos dos irmãos também fizeram aqui isso hoje. Eu quero crer que os irmãos também fizeram. Os irmãos são de Deus, fizeram isso aqui também hoje. Fizeram até melhor que eu. Os irmãos não fizeram, não pegaram esse simplesinho. O meu é de plástico. Os irmãos veem que existem vários tipos de vaso, né, irmão? Olha lá, o minutinho ali, ó, de bolsa, né, de madeira. O meu foi de plástico, mas o importante é o conteúdo, irmão. Conteúdo e mais um agradozinho, 2 chocolates, sim, daqueles que eu sei que ela gosta, avelã, torta alemã. E sempre que a gente está junto, a gente ficou com grande de vir. Esse dia foi para o retiro aqui, passando ali, compramos 3. Demos um para os meninos e ficamos com os 2. Os 2 nós comemos um, até o outro, até a Heloísa comeu o nosso chocolatezinho ali. Mas é assim, irmãos, por mais simples que seja o vaso, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, por mais simples que você seja, pela vida mais simples que você tenha diante da sociedade, você não seja um engenheiro civil, você não seja um engenheiro elétrico, que ganhe muito, seja um doutor, um contador, um pastor, Deus te vê com preciosidade, vaso precioso, em que Ele pode colocar em você várias virtudes, coisas que nós vamos a partir de agora, e começamos, né, já a estudar. O irmão Jonas está com a apostila, seguindo, não sei se já terminou, já passou para a aula,
que está sendo trabalhado, a maturidade nessa igreja, algo que Deus quer colocar que faça fazer com que a cada dia nós venhamos crescer como igreja do Senhor, sermos vasos valorosos. Temos a consciência de que somos falhos, pecadores, porque somos seres humanos, somos dotados de sentimentos, né? A gente se entristece, a gente se aborrece com algumas situações. O ano passado eu tinha 17 funcionários trabalhando comigo. Aí veio toda essa crise política, rompeu-se todas essas coisas aí, as coisas tomaram outro rumo. Hoje eu tenho apenas 2. Então a gente tem o mesmo trabalho talvez que tinha com 17, talvez tenha até mais com 2 hoje, pelo tipo de vida ou a maneira que essas pessoas vivem hoje. Tem conhecimento, já serviram ao Senhor, serve ao Senhor ainda, mas de forma que talvez até chegou a conversar hoje falando, eu não preciso estar na igreja para demonstrar que, cara, mas é o seguinte, a gente precisa estar em comunhão com alguma coisa, em algum lugar. Se você não vai para a igreja, se você não vai, se você acha que você pode fazer todas essas coisas na sua casa, você se enfraquece. Vai chegar, como foi postado lá no grupo da igreja, uma série na Netflix, e talvez aquilo te distrai, você, em vez de você pegar a palavra do Senhor, começar a ensaiar um cântico, você vai se prender a essa série que está iniciando na Netflix, e vai se enfraquecer. Você precisa estar em comunhão, em um lugar, com a igreja, com pessoas que comunguem a mesma fé que você, que processem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, com falhas que você, que queiram corrigir as falhas, que queiram caminhar para consertar as falhas. Nos colocarmos na dependência do Senhor, dizendo: Senhor, estou aqui como vaso, faz de mim o que o Senhor deseja fazer. Coloca em mim, Deus, aquilo que o Senhor deseja que seja colocado como um vaso precioso na tua presença. Então começa, Deus. Começa urgente essa reforma em mim. Deus, eu tenho te desagradado em tal área. Será uma conversa, um diálogo entre você, uma conversa entre você e o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Antes mesmo que aquele olheiro já existisse, o próprio olheiro já tinha feito com que aquele olheiro, com suas próprias mãos, viesse a existir, e agora pede que o seu profeta dirija-se até ele e veja quão maravilhoso ele pode ser nas mãos do Todo-Poderoso. E Deus nessa noite está nos dizendo: olha, eu quero tão somente que você olhe e veja o quão precioso eu posso tornar a sua vida diante de mim, no meu reino, fazer com que você seja um vaso precioso na minha presença. Olha, eu estou pecando nisso, você está errando nisso, meu filho, eu quero tão somente te mudar. Ah, está dando errado. Não, fica frio, eu estou no controle de tudo. É isso que Deus vai dizer para você. Ele vai desmanchar e vai te fazer de novo, desde que você diga: Senhor, estou aqui, quebranta-me em vários pedaços, desmancha e faz o que o Senhor assim deseja fazer da minha vida como um vaso precioso nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é o oleiro todo-poderoso, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é engenheiro, o Senhor é dentista, o Senhor é doutor, o Senhor é médico, o Senhor é tudo, e pode fazer da minha vida o Senhor assim deseja fazer. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui a letra da música, que eu gostaria que os irmãos também pensassem e voltassem um pouco no que nós estávamos vendo. Quando logo eu lembrei da música que o pastor assim cantou, me fez lembrar. Mas as dúvidas, depois os irmãos busquem no YouTube e façam reflexão daquilo que o Senhor disse para Jeremias: olha, desce a casa do oleiro e vê o que ele lá está fazendo, e responde-me se não posso eu fazer contigo, ó casa de Israel, a igreja santa do Senhor, aquilo que o oleiro acabou de fazer. Ele está fazendo um vaso, não gostou, desmanchou,
e fez novamente. Eu posso fazer contigo da mesma forma. Se tão somente você permitir, você deixar que eu assim faça. Mas desce e reconhece que sem mim você não é ninguém, que sem mim você é fraco, que você precisa de forças, você precisa que eu esteja ao teu lado todos os dias. Aquilo que nós ouvimos no domingo, lá dos Salmos de número 23. Eis que eu estou convosco todos os dias, eis que as minhas misericórdias estarão contigo todos os dias. Se eu estivesse precisando tanto dessa letra para mostrar para os irmãos, ela abriria rapidão. Mas resumindo, irmãos, eu e você precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós necessitamos da misericórdia do Senhor, que elas são a causa de não sermos consumidos. Precisamos pedir que Deus possa usar as nossas vidas como vasos preciosos em que Deus tem colocado. Olha só, irmãos, para que os irmãos depois busquem, é de Gessé Aguiar essa letra. Diz assim: construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é para ser mudado. Tem muita coisa errada para consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei, mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é para ser mudado, faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado está todo rachado, e a encanação onde passa a água está velha, está ruim, está toda quebrada. Já não existe mais a fiação, está sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham, e isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem sua mão, tem sucesso. Começa em mim, derruba tudo, pode reformar. És o mestre de obras tão experiente em restaurar, e a minha casa é só o Senhor que sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja a referência, que o meu alicerce seja sustentado por tua presença, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo, mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando, não arrumo as rachaduras, e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa, eu me acomodei, fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma o meu alicerce em tua palavra, e que a minha fé refaça o telhado, com urgência arruma a encanação, leva a água da vida para o meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, para que a luz retorne para o meu coração, para eu discernir o que vem do escuro, que as portas e janelas da minha alma, com a vigilância, sejam restauradas, e que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não roubar minha herança. Te dou o comando de tudo então,
A chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim. Derruba tudo, pode reformar. Amém? É profundo, irmãos. Eu não sei quantos conseguiram absorver, mas com o tempo na sua casa, você pode olhar para a letra dessa música e fazer uma reflexão para dentro da sua vida. Telhado, as telhas são todas quebradas, a fiação já nem existe mais, as portas e as janelas já nem fecham. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Você tem pedido a cada dia? Nós precisamos, como filhos amados do Senhor, como vasos na mão do olheiro, pedir que todos os dias o Senhor faça essa reforma em nossos corações, em nossas vidas. Há sempre, irmãos, algo para ser transformado, há sempre algo para ser mudado em nossas vidas. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que as suas misericórdias, elas não cessam. Aquilo que eu vivi ontem, eu não vou viver hoje de novo, porque tudo se fez novo. E essa precisa ser a nossa oração. Senhor, faça algo novo em mim agora. Faça algo novo em mim hoje. Faça urgente essa reforma em mim. As portas, as janelas podem ser arrombadas a qualquer instante. O ladrão pode entrar e roubar a minha herança. A música diz que a salvação está em risco. Quando eu me coloco na dependência do Senhor, reconheço as minhas necessidades, a minha fraqueza, sem o Senhor, as coisas podem ruir. Mas quando eu reconheço que eu preciso e sou dependente do Senhor, e faço a oração, Deus, o Senhor como mestre, como oleiro, olha para a minha vida, olha para o meu coração, vê se há algo em mim que pode ser, que precisa ser mudado, e molda com as tuas próprias mãos. Que eu não precise ir até a casa de A ou a casa de B para que algo seja feito, mas simplesmente vir à tua casa ou me deleitar na tua palavra, em um cântico, e através dessas situações eu dizer: Senhor, faça algo novo em mim. Coloco a minha vida na tua dependência. A todos os dias somos convidados, diante das situações, a olharmos para dentro dos nossos corações e reconhecermos que somos falhos, somos fracos, somos seres humanos e que precisamos ser moldados, precisamos ser transformados todos os dias pela mão do próprio Deus. Pela mão do próprio Deus. Que o Senhor complete em nós aquilo que Ele deseja fazer, mas que a minha e a sua oração seja: Senhor, começa urgente a reforma onde eu estou falhando, onde eu estou deixando a desejar, onde eu estou pecando diante da tua face, onde o Senhor não tem se agradado, tem entristecido o teu coração. Começa urgente, Pai. Eu quero a partir de agora fazer algo novo, fazer algo que do começo, porque eu sei que eu estarei começando, terminando uma obra que eu estou deixando o Senhor agir na minha vida, porque a reforma é muito mais difícil, irmão. Mas nós precisamos reconhecer que precisamos ser reformados todos os dias. Não se dá por satisfeito, como eu falei anteriormente. A misericórdia das coisas do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, todos os dias nas nossas vidas. Só precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas e nos colocarmos na dependência do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, assim como o oleiro, venha ser o verdadeiro oleiro na minha vida, faça a obra do seu desejo em mim e através de mim, para que como igreja do Senhor nós possamos colocar aquilo que está sendo estabelecido como meta, uma igreja que tem a visão de Cristo, a visão da maturidade, a igreja que caminha nos pensamentos, nos caminhos e na direção daquilo que Deus quer que nós venhamos caminhar como igreja, para que nós venhamos crescer em número, mas acima de tudo em espiritualidade. E quando essas coisas começarem a acontecer, nós vamos ver todos esses bancos aqui cheios e a glória do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas. Só precisamos reconhecer a nossa fraqueza e a nossa necessidade e dizermos mais uma vez: renova em mim, já não quero ser igual. Amém? Amém, igreja?